Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Quem for entrando pode colocar aqui o nome, de onde que está falando, para a gente se conhecendo melhor, tá bom? Eu vou me apresentar aqui também. Meu nome é Amanda, eu sou de Belo Horizonte, trabalho na Uilinka. A Uilinka é uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de promover ecossistemas de inovação e de empreendedorismo. Nós estamos com um convidado aqui também, o Conrado. Eu vou colocar ele aqui rapidinho só para ele falar um oi, mas ao longo da noite vocês vão conhecer melhor ele. Então se apresenta aí rapidinho, Conrado. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Conrado, sou fundador e diretor da Uzi Mobile e logo mais aí vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, vi que o Augusto entrou, boa noite. O Jamil, lá de Natal. Então, antes de começar, gente, eu queria explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Esse é o primeiro webinário de 4 que a gente vai fazer, de uma sequência, e ele é parte do programa Mariana Labs. Mariana Labs a gente vai executar no segundo semestre, é para o pessoal de Mariana e região, e ele é um programa de pré-aceleração de negócios. Então, se você tem um negócio que quer começar, que está começando, ou se você quer inovar no seu negócio, melhorar, fica de olho, principalmente no e-mail, se você entrou com um e-mail, e no Instagram do Oilinka. Eu vou colocar o nome aqui no chat, vocês procuram, tá bom? Tem aqui também, né, o nome aqui do YouTube, mas aí sigam a gente lá para vocês ficarem por dentro de quando a gente for lançando, de tudo. No fim do mês a gente vai fazer um outro webinar no dia 30, então já pode ir anotando aí na agenda. Então, vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Hoje a gente veio falar como tirar uma ideia de negócio do papel. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia, uma grande ideia, que acha ótimo, excelente, mas que não consegue tirar do papel, porque uma ideia não é igual a um negócio. É preciso mais do que ter só a ideia para virar um negócio. Se ninguém compra aquela sua ideia, ela vai ser, mesmo que você execute e faça mesmo alguma coisa, ela vai ser só uma invenção, não vai ser um negócio. Então, o primeiro passo que eu sugeri aqui é a gente amadurecer essa ideia para conseguir colocar em prática. E isso exige, principalmente, muita pesquisa, muito quebrar a cabeça e nem tanto investimento. A ideia principal que eu quero passar aqui é hoje. Então, o que exatamente você deve pesquisar nessa etapa? Tem 3 pontos que eu vou trazer aqui, que precisam estar bem claro para você conseguir transformar essa ideia num negócio. O primeiro deles é qual o problema que você está resolvendo. Então, se você pensar, a grande maioria das novas empresas, elas não falham por não conseguir entregar o produto ou o serviço. Elas falham porque elas não têm cliente para comprar. Então, como que você vai conseguir esse cliente? Você tem que pensar qual que é o problema dele. E aí, quando eu falo de problema aqui, pode parecer um pouco estranho você pensar em qual que é o problema do consumidor. A ideia que eu quero trazer é que toda vez que um consumidor entra numa loja ou liga para uma empresa para pedir um serviço, ele está querendo resolver alguma falta, alguma coisa que ele está em falta, alguma demanda que ele tem. Então, é nesse sentido que eu estou falando de problema. É importante saber o que seu público está demandando. E aí pode ser um problema, normalmente a gente pensa em problemas muito grandes, né, de vida ou morte. Então, pode ser um problema de, por exemplo, a pessoa está precisando de um medicamento urgente, isso aí realmente é um problemão. Mas pode ser outros tipos de problema. Então, por exemplo, o dia dos namorados está chegando, a pessoa começou um relacionamento novo, quer dar um presente. Então, é um problema, ela ainda não tem qual que é o presente. Então, é nesse sentido, saber o que você está resolvendo. E aí, depois, vem clientes. O segundo ponto, é muito claro, é muito bom
ter claro para quem que você está resolvendo aquilo. Então, é o que eu falei, as empresas elas não falham por elas não conseguirem entregar, mas por não ter clientes. Então, é importante você saber quem que é seu público-alvo, quem que é que tem aquele problema. Então, vamos supor, nesse caso do Dia dos Namorados. Então, tentar definir um pouco melhor quem que é essa pessoa que está procurando um presente de Dia dos Namorados. É um jovem, vamos supor que é uma loja de chocolate. Então, você é um jovem que namora com uma mulher que é chocolatra, que ama chocolate. Então, vai definindo um pouco melhor qual que é esse seu cliente, seu público-alvo, porque isso também vai te ajudar, tanto na sustentabilidade, né, financeira, de você saber para quem que está vendendo, quanto na hora de fazer um marketing mais localizado, você saber qual que é a linguagem dessa pessoa, ou saber qual localização, se você estiver abrindo uma loja física, qual localização que esse cliente, por onde que ele circula, onde seria um bom lugar para ficar para abrir uma loja, né, para ter esse contato com ele. Então, segundo ponto, cliente, pesquisar bem. E como que você vai descobrir isso? Aí realmente vai exigir uma pesquisa grande, inclusive de ir a campo, conversar com pessoas que têm esse perfil que você imagina. Ok? Um outro ponto, terceiro ponto, entra na solução. Então, qual que é a solução? O que que você está resolvendo? Tudo começou lá atrás com uma ideia, mas essa ideia pode não ser a ideal. Ao longo do tempo, quando você foi vendo qual que é o problema, quem tem esse problema, talvez aquela sua ideia não seja tão boa assim, não resolva exatamente aquilo, mas você consegue adaptar para ter uma solução que resolve esse problema do cliente. E aí vale pensar, né, se a sua ideia é viável no curto prazo, no médio, no longo, quais diferenciais que a sua solução pode ter do que já tem no mercado, como que você pode se diferenciar dos outros, se é por preço ou se é alguma outra coisa que você consegue fazer que não tem mais ninguém fazendo e que tem essa demanda por isso. E pensar também, tem potencial de crescimento, vale a pena investir nessa solução, eu consigo rodar essa solução para ter mais gente a longo prazo mesmo, entendeu? Vale a pena fazer esse investimento de tempo, de dinheiro até. Então, e o principal é saber se a sua solução está resolvendo aquele problema do cliente. Beleza? Quem tiver dúvida, pode ir colocando aqui no site, no chat, que no fim da live a gente vai responder, tá? Pode ir colocando aqui que eu vou selecionando tudo. E aí, queria trazer também o mundo das startups. A gente vê muita startup aí crescendo, tem Uber, tem Facebook. As maiores empresas de hoje em dia, muitas delas já foram startups. Então, eu queria trazer essa visão aqui para vocês do que a gente pode aprender com as startups. E a primeira delas é começar pequeno. Então, assim, você não precisa já investir tudo para começar, assim, da melhor forma possível. Você pode começar com o MVP. Aí, o que é o MVP? É o mínimo produto viável. Então, qual que é o mínimo que você consegue fazer para resolver aquele problema do cliente? Então, pensando nesse exemplo aqui que eu dei, se a pessoa tem uma loja de chocolate ou uma lanchonete, alguma coisa assim, ou um brownie, ela pode começar só fazendo uma adaptação da bicicleta, fazendo os produtos em casa, oferecendo na internet e começar a movimentar, né, seus clientes. E aí ela pode fazer a entrega com a bicicleta ou pode também ficar num ponto físico. Então, assim, é um investimento inicial bem menor do que abrir uma loja inteira, contratar 1000 funcionários e começar a ver se tem essa demanda na cidade, né? Então, essa é uma forma de você começar, e as startups fazem muito isso, elas começam pequeno com o MVP e vão testando se a solução delas está coerente com
o problema que os clientes têm, se a solução realmente resolve aquele problema, se tem pessoas mesmo que têm aquele problema, que estão dispostas a pagar por aquilo. Então, pensa aí na sua ideia, como que você pode fazer para testar ela com o mínimo viável. E aí não é fazer uma solução pelo meio do caminho, é fazer uma solução boa, mas que você não precisa investir tanto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você pode fazer um kit de doces de chocolate para o Dia dos Namorados, perfeitamente vendendo dessa forma. Não precisa ser uma loja inteira, mas vai resolver o problema do seu cliente como um todo. Uma outra coisa que a gente pode aprender com as startups é errar rápido. Todo mundo vai errar, não tem jeito. Se você está tentando algo novo, já é um sinal que você vai errar. Não tem problema. A questão é errar rápido, não insistir no erro e aprender com ele. É uma metodologia de startup que a gente usa muito na Wilinka, é essa da startup enxuta. Então, o que é? Basicamente, você tem a ideia, você constrói o seu produto e você oferece, você testa ele no mercado e mede se as pessoas compraram, se gostaram, se teve feedbacks positivos, negativos, ou se teve algum feedback de melhoria que você poderia fazer, ou alguma coisa que as pessoas às vezes não compraram porque faltou, e com isso você coleta dados. E com os dados você aprende. Então, o importante é esse pedaço aqui, você aprender com o que você construiu, com tudo que você fez. E aí você tem uma outra ideia, coloca outra ideia em prática e vai assim em diante. A ideia é simples, é se planejar, executar e tirar conclusões. Então, por isso também, nessa parte da ideia de construir, que a gente usa o MVP, que é para você testar aquele seu produto, sua ideia, de forma rápida. Então, quanto mais rápido você conseguir girar esse ciclo aqui, melhor é para você. E a última coisa que a gente pode aprender com as startups, também baseado nisso, é R barato. A gente não quer ninguém investindo todas as economias de vida inteira para criar um negócio e depois descobrir que esse negócio não vai dar certo, não tem ninguém que compra, que ninguém vai querer seu produto, sua solução, sua ideia. Então, a questão é R barato. Antes de investir tudo, aprenda mais sobre o seu público, aprenda qual que é a dor do seu cliente, qual que é a necessidade do seu cliente, e vai aos poucos construindo uma solução para eles. Então, mesmo que você erre, mesmo que não seja a sua solução inicial que eles querem, pelo menos você erra barato e consegue continuar, entendeu? Depois, errando rápido, errando barato, você consegue persistir para ter uma solução boa e que tenha sucesso, um negócio que tenha sucesso. E falando nisso, exatamente, feito é melhor que perfeito. Então, você começa fazendo e vai aprendendo com isso. E aí, falando nisso, em negócios que tiveram sucesso, queria que o Conrado contasse um pouquinho da história dele, de como que ele começou, se ele usou esses princípios de começar pequeno e ir testando para achar a solução. Então, Conrado, opa. Opa, olá, boa noite, Amanda, tudo jóia? Boa noite, tudo jóia. Bom, vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho aí da história da Uzi Mobile. Você mencionou algumas coisas aí que lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir isso, com certeza eu teria gasto muito menos dinheiro e provavelmente muito menos tempo também, né? Bom, vou compartilhar aqui. Compartilhar então um pouquinho da história da Uzi Mobile. E aí eu vou falar algumas coisas que a Amanda já mencionou aí, que eu só aprendi mesmo na prática, com muito suor e quebrando muito a cabeça. Bom, primeiro, quem sou eu, né?
sou empreendedor, e sou empreendedor que eu falo desde pequeno. Eu sempre tive ideias, sempre pensei em ter meu próprio negócio e, em alguma forma, conseguir meu próprio dinheiro. Formei em Ciência da Computação na Universidade Federal de Ouro Preto, e lá, fazendo Ciência da Computação, eu fundei a Uzi Mobile, que é uma software house que desenvolve soluções, aplicativos para pequenas, médias e grandes empresas. E o mais importante, né, disso tudo, dessa história inteira, além de ser empreendedor, ser cientista da computação, eu sou atleticano, e eu gosto de brincar que ser atleticano me ensinou a acreditar até o final que ia dar certo, que o produto ia vingar, que ia conseguir clientes. Então, assim, talvez ficou faltando só na apresentação da Amanda aí um ponto, que é ser atleticano, porque eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. Bom, vamos lá. Tudo começou, eu com 8 anos de idade, isso aí sou eu e minha irmã, que foi minha primeira, eu gosto de brincar que ela foi minha primeira sócia, ainda pequeno, eu tinha acho que 8 anos, eu vi uma oportunidade, e aí eu tive a primeira ideia, né? Tudo começa com uma ideia. Eu gosto de brincar que todo mundo tem uma ideia, mas poucos colocam a mão na massa, né? E executam ela. Então, mais importante mesmo, mais importante que a ideia, melhor do que ter uma ideia geniosa, é botar em prática e fazer acontecer um grande produto, que não necessariamente precisa ser uma grande ideia, né? Vocês já pararam para pensar que a Uber, pô, quem iria acreditar, né, gente, que a gente iria pedir um carro de um estranho, entrar nesse carro, independente do horário, aceitar a balinha? Então, assim, olha o tanto que essa ideia é ruim e o tanto que deu certo na prática, né? Então, a primeira coisa é ter a ideia. Bom, qual foi a minha primeira ideia, né? Eu morava numa casa em Belo Horizonte, e aí eu saía para a escolinha, voltava, e eu sempre via o pessoal de uma obra na frente da minha casa sentado no passeio na hora do almoço. E aí eu falei, pô, esse monte de gente aí tá trabalhando, tá à toa. Eu acho que tem um grande público em potencial, né? Eu já pensava assim, pô, o que eu posso vender para esse público? E aí, bom, com 8 anos de idade, né, gente, não sabia fazer muita coisa, então eu comecei a fazer chup-chup. Tem gente que fala que é geladinho, mas na minha cidade chamava chup-chup. Bom, então, com poucos meses, o freezer da minha casa já estava lotado de chup-chup, e aí eu comecei a profissionalizar, né? Entender quais eram os sabores que tinham mais demanda. Eu percebi que, por exemplo, de fruta saía mais na segunda-feira, e aí fui criando outros sabores e fui criando uma variedade dentro do meu segmento de produtos, né? E, gente, pô, eu sempre pensei muito grande, na época eu estava vendendo chup-chup novo que eu não ia profissionalizar, então juntei dinheiro, comprei um isopor para poder armazenar o chup-chup, comprei um sisteminha para fechar o chup-chup de uma forma mais profissional, tudo isso visando mesmo profissionalizar algo que teoricamente é bem simples, né? Bom, e aí, gente, como tudo no empreendedorismo, né, veio meu primeiro fracasso. E é o primeiro de muitos, não foi o primeiro e nem vai ser o último, porque cada dia a gente tem um desafio diferente para vencer, né? E aí, o que aconteceu, né, nesse meu primeiro fracasso? A obra em frente à minha casa, ela acabou. Eu não contava que ela ia acabar, não tinha pensado nisso. E aí cheguei um dia lá com meu isopor lotado de chup-chup, e qual foi a minha surpresa quando só consegui vender um chup-chup para o porteiro que estava tomando conta do prédio, né? Então, assim, desse dia em diante eu saí do segmento aí de chup-chups e larguei para lá essa ideia de empreender. Bom, larguei por pouco tempo, né? Eu entendi que eu precisava de inspiração. Eu acho que é meio clichê falar isso, mas é muito melhor errar com os erros, aprender com os erros dos outros do que errar e aprender por conta própria. É muito mais caro. Então, eu comecei a me inspirar em algumas pessoas e estudar a vida delas para entender como é que elas tinham sucesso na vida e, assim, de fato, conseguir aprender com esses erros e não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Bom, então eu escolhi duas pessoas para me inspirar.
A primeira delas, acho que todo mundo deve conhecer, né? Um gênio compreendido, que é o Steve Jobs. Ele não só fundou a Apple, mas foi responsável pela Next, que é uma empresa que fabricava computadores de alto desempenho. Só para vocês terem uma ideia, o nível que o Steve Jobs é influente, a empresa Next, ela tinha computadores de alto desempenho e a primeira pessoa que navegou na internet só conseguiu navegar na internet porque estava usando o computador da Next, porque eram computadores que tinham um desempenho de processamento bem superior. Tinha participação na Disney, né? E ele tinha uma empresa de animação, a Pixar. Então, assim, é um cara grandioso. E a segunda pessoa, vocês vão ficar um pouquinho assim assustado, né? O Mr. Catra. Para mim, ele foi assim uma inspiração muito grande, porque uma pessoa negra de família milionária e abrir mão de tudo para seguir o sonho de escrever e cantar música, né? Então, assim, era um cara que falava 4 idiomas, tinha 3 cursos superiores, então, assim, é uma pessoa para se inspirar e eu me inspirei muito nele. Mas eu parei com isso agora de se inspirar nas pessoas, afinal de contas, o Steve Jobs morreu, o Catra também, então acho melhor eu seguir minha vida agora só com esses ensinamentos mesmo, porque senão continuar matando pessoas por aí não é legal. Mas brincadeiras à parte, depois de me inspirar nessas pessoas, eu tive minha segunda ideia, e aí da mesma forma, né? Grandes ideias custam só 10 centavos a bacia. Gente, só ter a ideia não basta, tá? Tem que validar, tem que ir para o mercado, tem que errar, tem que ouvir o cliente reclamar. Eu fico vendo, a gente atende algumas empresas, ou nem empresas, né? Alguns empreendedores, e eles têm uma grande ideia, desenvolvem o app, mas não lançam pelo simples fato de que estão apegados, criam tanto amor à ideia que eles não querem literalmente ouvir críticas dos usuários e ao não ouvir críticas dos usuários, ele guarda um projeto, um produto só para eles. Quantas vezes eu vi amigos próximos meus trabalharem em projetos durante anos e nunca lançar o produto porque literalmente, talvez eles não saibam, mas eles estão tão apegados à ideia que eles estão com medo de receber críticas. E aí é um ensinamento bem interessante. Bom, da ideia ao lançamento, né? O que diferencia se ter uma ideia e se botar ela na prática, fazer acontecer? Eu tive a ideia em 2012, eu estava fazendo curso de Ciência da Computação, a disciplina de Ações Empreendedoras dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, e aí eu tive uma ideia dentro de sala. Na realidade, a gente estava fazendo uma dinâmica, essa dinâmica ela tinha várias etapas, mas a primeira delas era pensar numa empresa improvável. Pô, como é que seria uma empresa improvável? Então, a primeira empresa que eu pensei era uma oficina mecânica de carros de alto desempenho em Ouro Preto, que não faz sentido nenhum, afinal de contas, todo mundo sabe, Ouro Preto só tem morro e não faz sentido ter um carro de alto desempenho lá, porque não tem vias para isso. E aí, beleza, eu não consegui provar que era uma empresa que poderia ser executada. Mas a segunda empresa improvável era uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de aplicativos numa cidade do interior de Minas, onde o principal foco é turismo, cultura, museus e alguns rocks de república e muita cachaça. Então, falei, cara, ter uma empresa de tecnologia em Ouro Preto é uma empresa improvável, e aí eu me apeguei na ideia, falei, não só é improvável, eu acho que dá para fazer acontecer e torná-la provável, e foi assim que surgiu a Uzi Mobile. Bom, só para vocês entenderem, a principal percepção que eu tive é que em 2012 a gente estava assim, no início dos aplicativos, acho que o principal aplicativo que a gente tinha no celular era o WhatsApp e talvez o Facebook na época. Então, era raro ter aplicativos. E eu tive a visão de que a gente teria no futuro próximo aplicativos para tudo. Aplicativos para pedir comida, aplicativos para você agendar um médico, chamar um carro. Então, assim, se a gente vai ter aplicativos para tudo na vida, alguma empresa tem que, de alguma forma, desenvolver esses apps. E foi assim que em 2015 eu fundei a Uzi Mobile, uma software house. Hoje a gente atende empresas de médio e grande porte e dos mais variados tipos de segmentos. Tá? Vou falar mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia, a gente atende desde fintechs, empresas da área de saúde, a gente atende a primeiro maior plano de saúde do Brasil,
empresas também da área de mobilidade urbana. Então, assim, é bem interessante esse percurso que a gente viveu e vivenciou a chegar até onde a gente está hoje. Eu vou falar um pouquinho só para vocês terem uma noção. Em 2015, outubro de 2015, a empresa começou na sala do meu apartamento. Era eu, o Bernardo, meu ex-sócio, e mais 3 pessoas que eram estagiários. Então, se você parar para pensar, era uma empresa de 2 fundadores e 3 estagiários. Mas era o que tinha, era o que era possível para aquele momento, e também não tinha escritório, não tinha nada chique. Eu lembro até hoje, com muito carinho, que as primeiras pessoas que entraram na empresa, elas entravam e elas tinham que montar a própria mesa, porque à medida que as pessoas iam chegando, a gente ia contratando, a gente ia comprando um notebook e uma mesa para que a pessoa tivesse disponível para quando ela começasse a trabalhar. E aí, quando chegava as mesas, a pessoa que foi contratada tinha como ritual montar a própria mesa. Então, assim, foi uma... É engraçado agora, mas na época era o que a gente podia fazer, e vivenciar isso tudo foi muito importante para a gente ver o crescimento da empresa. Bom, 2017, e aí já um pouco mais maduro, né, 2 anos depois do lançamento, a gente já tinha um escritório próprio, e aí a gente éramos mais de 20 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, nessa foto aí tem do lado esquerdo a Dona Vânia, que é uma pessoa que está com a gente até hoje, e ela é a responsável pela comida, né? Ela tá quase 1 ano e meio de férias em casa, de molho aí, mas ela acompanha a gente desde do lançamento da empresa e é responsável pela alimentação, café da manhã, almoço. Então, assim, a gente tenta criar dentro da empresa um ambiente bem agradável, bem aconchegante, porque realmente a gente passa uma parte do tempo dentro do escritório. E aí, em 2019, a empresa já bem maior, acho que nessa foto aí nós éramos cerca de 35 ou 40 pessoas, já numa casa ainda maior. Acho que eu não tenho uma foto aqui, mas hoje a gente alugou um prédio na Avenida JK, em Ouro Preto, e nós somos mais de 60 pessoas. Não tenho foto com todo mundo, porque na pandemia a gente literalmente disparou o crescimento, então de 40 pessoas passando para 60, mas em breve, aí, acabando a pandemia, com certeza a gente vai reunir todo mundo, fazer uma festa de lançamento do novo escritório, um escritório que é fantástico. A gente alugou um prédio, reformou ele por quase 3 meses, e aí quando a gente terminou a reforma, começou a pandemia. Então, a gente literalmente nunca utilizou de fato o escritório, um escritório que eu acho que tem uma capacidade para 80, 90 pessoas, tem até um refeitório próprio. Então, assim, é uma estrutura bem grande, bem diferenciada. Se você parar para pensar, ver uma empresa desse tamanho em Ouro Preto realmente, a gente se destaca, porque não é fácil estar numa cidade do interior. Bom, essa foto foi em 2019, tinha um pouco mais de pessoas, acho que nós éramos 45 também, e aí, de fato, você vê que realmente o crescimento foi contínuo, né? Bom, e aí como é que a gente faz, né? A Amanda falou muito bem aí, até engraçado, a gente nem combinou, nem cheguei a ver a apresentação dela, mas de fato o que eu tenho usado dentro da empresa durante todo esse tempo, né? O que eu tenho utilizado, não só para criação da empresa, mas a gente tem outros produtos que a gente desenvolveu. A Amanda citou uma bicicleta, né, de alimentos. A gente tem um caso muito engraçado de food trucks. Eu até tinha na apresentação, mas eu tirei porque ia ficar muito longa, mas resumindo, a gente criou um aplicativo que seria o Google dos food trucks. Então você poderia encontrar as food trucks no aplicativo de forma fácil. Esse aplicativo morreu depois de 4, 5 meses que a gente lançou, mas ele gerou a oportunidade para lançar outros produtos que a gente faturou mais de milhões. Mas a história é engraçada, porque realmente na prática a gente usa isso o tempo todo, né? Esse ciclo. Construir algo pequeno, construir algo rápido, construir algo muito barato, lançar no mercado, ouvir crítica, ouvir opinião, ouvir o que o usuário realmente quer do produto. E quando eu falo, gente, o que o usuário realmente quer, a gente está muito preocupado com a nossa ideia, a gente cria amor a ela e acha que aquela ideia é perfeita. Mas quando na realidade o usuário, o cliente, aquele que realmente vai pagar pelo produto, é que realmente vai ditar qual que é o destino, quais são as funcionalidades que seu produto vai ter. Então, o tempo todo, né? Construir algo, mensurar,
aprender com aquilo e aí lançar uma nova versão. E não é à toa que Facebook, WhatsApp, Uber, se você olhar, semanalmente eles lançam novas versões do aplicativo com alguma funcionalidade para algum público específico baseado nos estudos que eles fizeram. O Instagram faz isso muito bem. Volta e meia você vê aí uma funcionalidade nova, uns stories, reels e por aí vai, porque realmente eles estão tentando entender o que o público realmente quer. O Steve Jobs falava uma frase e que, de certa forma, é bem ousada e muita gente até não concorda, que os usuários não sabem o que eles querem até você mostrar a eles. E eu acredito que é um misto, né? O usuário sabe o que quer, mas talvez ele não saiba na prática. Ele acha que sabe, mas falta uma pequena orientação. E o Steve Jobs fez isso muito bem nos produtos dele. Elon Musk também tem feito isso de forma geniosa. Bom, e a Luz Mobile, o que ela é hoje após 4 anos, né? Esse slide está um pouquinho desatualizado, tem muito tempo que eu não dou palestra, mas a gente já vai quase para 6 anos e talvez esses números estejam bem defasados, mas a gente está presente em mais de 16 cidades no Brasil, já desenvolvemos mais de 80 aplicativos, né, e produtos, atualmente 65 colaboradores, atendemos clientes em 8 países, só para vocês terem uma ideia, a gente atende o sistema de ensino Kumon, que está presente na América Latina quase toda, temos alguns clientes nos Estados Unidos e também um aplicativo de mobilidade na Bolívia e Angola. Então, assim, dos mais variados segmentos, a gente tem clientes em vários países e com certeza esse número aí, mais de 1 milhão de downloads, é bem desatualizado, porque a gente tem alguns clientes que sozinho tem mais de 1 milhão de downloads. E nessa história inteira de mais de 4 anos de empresa, tivemos infinitas ideias que foram lançadas, engavetadas, trabalhamos e não lançamos, ou trabalhamos, lançamos e não tivemos resultado esperado, engavetamos. Então, assim, é uma longa jornada e que a gente está sempre entusiasmado e sempre aprendendo, sempre buscando lançar algo que realmente colabore com a sociedade, que faça sentido não só para a gente, mas para nossos usuários também. Bom, falando rapidamente, né, de alguns cases de sucesso, nos últimos meses a gente tem lançado vários cases de sucesso bacana. A gente fechou contrato com a Bosch, que é uma empresa alemã, temos contrato com a Unimed, que é o maior plano de saúde do Brasil. Recentemente fechamos um contrato com a Sabin, que é o maior laboratório de exames de Covid do Brasil e outros exames, né? Mas o Covid atualmente é o principal. Então, a gente atende empresas de vários segmentos e eu fico muito orgulhoso de atender essas empresas, porque são empresas realmente relevantes, né, e que estão, de alguma forma, impactando a sociedade, colaborando com o crescimento da sociedade. Então, a gente, lá de Ouro Preto, interior de Minas, realmente é possível empreender de qualquer lugar do mundo e a distância ou a localização não influencia em nada. Bom, e aí tá o aplicativo do Kumon, né, como se fosse um Spotify. Você pode baixar as lições e você pode ouvir em modo offline, ver o progresso do que você já escutou em cada lição. É bem bacana esse app. É um app de quase 4 anos que a gente desenvolveu para o Kumon e a gente mantém ele até hoje. Então, é uma história bem engraçada. Inclusive, o Kumon, que quando a gente assinou o primeiro contrato com eles lá, 3, 4 anos atrás, tinha uma cláusula no contrato que a gente tinha que obrigatoriamente ir para reuniões presenciais em São Paulo, né? E aí, por algum motivo, não lembro qual, teve um mês que eles falaram, nós vamos para Ouro Preto, nós estamos precisando dar uma relaxada, nós vamos aí fazer reunião em Ouro Preto. E foi muito bacana, foi muito produtivo, eles ficaram fascinados com a cidade, com as opções de restaurantes, né? E aí, quando a gente foi renovar esse contrato, um diretor falou assim, vamos tirar aquela cláusula lá que vocês têm que vir para São Paulo, porque volta e meia a gente vai querer ir para Ouro Preto, então fica muito mais fácil para a gente se não tiver essa cláusula. E foi bem legal, porque fora da pandemia, de 3 em 3 meses eles visitam a gente, passam uma semana lá e é bem interessante, porque eles percebem claramente o quanto que a empresa vem crescendo. A gente estava até comentando na última vez que eles estiveram em Ouro Preto, que eles conheceram todos os escritórios, exceto o meu apartamento. Eles conheceram a primeira casa, a segunda, e estão agora para conhecer o novo escritório. A gente está só aguardando a pandemia acabar para inaugurar e recebê-los com muito prazer.
Bom, um outro aplicativo também que a gente tem um carinho muito grande, 12 Minutos. O 12 Minutos, que é um aplicativo de audiobooks, né? Então você pode escutar áudios de até 12 minutos de resumos de livros dos mais variados segmentos. Então é uma app que a gente tem muito carinho, porque apesar de a gente não desenvolver o app propriamente dito, o fundador chegou para mim e falou assim: Conrado, me fala tudo que você acha de mais fantástico na tecnologia de mobile que a gente quer desenvolver no 12 minutos. E aí eu falei, eu acho bacana a integração com o Apple Watch, integração com a Siri, integração com o Google Assistant, versão para Apple TV. E aí eu mandei uma lista com 12 itens, dos 12 ele aprovou 7. Então, assim, foi bem bacana porque a gente realmente desenvolveu o que há de ponta na tecnologia e é uma referência para a gente. A gente fez esse app para o Apple Watch, 6 meses depois a Apple soltou uma newsletter falando que era um app de destaque deles e foi fantástico, foi assim, foi emocionante ter um app mencionado pela Apple. Bom, e aí, alguns dos clientes que eu mencionei, TIM, a operadora TIM, 12 minutos, Kumon, a Unimed, e outras 3 empresas que a gente atende também, a Lassa, que é um fundo de investimento, a Séculos e a Mondaine, que são marcas de relógio, e a gente atua junto com eles para fazer o app relacionado aos smartwatch que eles comercializam. Bom, moçada, acho que eu já falei demais. Quem tiver dúvidas aí pode mandar no chat ou mandar no meu e-mail, vou deixar meu e-mail na sequência. E para quem tiver buscando uma oportunidade aí, nós temos mais de 20 vagas de trabalho, então, para desenvolvedor, design, marketing, brand, então, assim, dos mais variados departamentos, a gente tem vaga, pode entrar no nosso site aí, o link está aí na tela. E as vagas são para presencial ou home office, então não tem desculpa, qualquer lugar do mundo que você tiver, vocês podem se inscrever, que com certeza vai ser uma oportunidade muito boa de aprendizado e trabalhar com muita gente bacana que a gente tem aqui na empresa. Bom, tá aí os meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram e meu e-mail. Quem quiser pode mandar e-mail, dúvida. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo aí. Beleza? Muito obrigado. Conrado, a gente que agradece. Muito legal essa história, adorei ver desde pequenininho você já empreendendo com o chup-chup na obra, sem imaginar que a obra ia acabar um dia. Pois a gente aprende muito errando, né? Porque foi assim, foi uma coisa óbvia, a obra vai acabar, e ela acabou e eu fiquei assustado por até acabado. Mas serviu o aprendizado, né? Porque olha onde você chegou agora. E aí, gente, quem tiver pergunta pode ir mandando aqui no chat. Eu vou fazer uma pergunta, que você falou que uma das ideias, assim, era criar uma empresa de tecnologia numa cidade do interior. Aí eu queria saber agora, você já tendo criado, qual foi o maior desafio que você passou e o que mudou na sua mentalidade sobre essa dificuldade de abrir uma empresa de tecnologia no interior? Bom, eu acho que o maior desafio atual é a pandemia, né? Outro dia alguém falou assim, você deve estar ganhando rios de dinheiro, porque toda empresa hoje precisa de um desenvolvedor, precisa de uma solução, e é justamente o contrário, né? Porque a pandemia criou outras possibilidades que a gente jamais imaginaria, como, por exemplo, o home office. A gente perdeu muitas pessoas boas, assim, excelentes para o time, porque ela realmente estava disposta a trabalhar em outros lugares. A gente não tinha essa opção, ninguém trabalhava com a opção de home office, né? Então hoje a gente é muito mais aberto a isso. Mas o desafio foi a retenção, né? Porque imagina, antes a gente competia com empresas Lafayette, Ouro Branco, Mariana, então a média de salário era uma média da região. Hoje é uma média de salário global, você concorre com São Paulo facilmente. Então um desenvolvedor chega, eu ganho X e São Paulo paga 2X. Eu não vou falar, então vai para São Paulo. Ele vai pegar o LinkedIn e se conectar com alguém lá e trabalhar à distância. Então, assim, a gente teve que passar por esse desafio e o aprendizado é muito simples, é se reinventar o tempo todo. Eu não posso botar uma verdade na minha cabeça que ela é uma verdade absoluta, porque não é. Se eu colocasse na minha cabeça no início da pandemia, essa pandemia vai passar rápido, vamos manter todas as nossas regras iguais elas são, porque vai passar, a gente tinha provavelmente quebrado. Então, se reinventar rápido. A pandemia começou
em 2 dias a gente já tinha toda a empresa home office, todos os equipamentos entregues, mesa, cadeira, a gente não quis saber, entrega tudo e depois a gente vê como é que faz. E eu fiquei vendo que empresas gigantes, né, que tem aí no Brasil, 6 meses depois caiu a ficha de entregar a cadeira, entregar essas coisas. Eu falei, cara, a gente fez isso no dia seguinte, então se readaptar muito rápido e não ter uma verdade absoluta, porque o tempo todo as regras mudam e os pensamentos e os estigmas também mudam, então a gente precisa realmente estar aberto a aprender o tempo todo. Essa pandemia veio para ver se a gente tinha alguma certeza, não tem mais, né? Que tudo Não muda. tem mais. E uma coisa que eu escuto muito do Flávio Augusto, um empreendedor que eu acompanho muito, e ele fala que estabilidade não existe, né? E muita gente acha que existe. Eu estou trabalhando num banco, eu estou estável. Não, gente. Pode ter outros tipos, né? Não só estabilidade financeira, mas estabilidade como um todo. Ela depende de vários aspectos e a pandemia veio aí para mostrar que dá para reinventar tudo do dia para a noite. Exatamente. E você está falando que você agora concorre globalmente, né, dos seus funcionários, mas você também está conseguindo contratar gente de fora. Tem gente de Sim, fora na sua equipe? tem, e é um caso engraçado, porque como a empresa cresceu muito na pandemia, a gente tem hoje mais de 50% da empresa eu nunca vi na vida, eu nunca vi pessoalmente. Então, eu estava em BH esses dias, aí eu fui entregar, acho que um cartão para uma colaboradora, eu passei na casa dela, fui deixar o cartão, falei, nossa, você é alto e tal, tipo assim, nunca tinha visto ela na vida, só pela webcam, só o rostinho. Então, assim, a gente tá doido para inaugurar o escritório novo, porque eu tenho certeza que vai ser uma festa muito alegre e com pessoas do Brasil inteiro. A gente tem gente em Manaus, Rio Grande, então tem gente no Brasil inteiro. A gente até soltou um tempo atrás no nosso Instagram um mapinha apontando onde tinha cada um dos nossos colaboradores. Tem que até atualizar, porque tem muito mais gente agora. Rompeu as fronteiras, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Sobre essa questão de não saber lidar com as críticas e feedback, o quanto que isso te atrapalha, ou quanto que isso pode atrapalhar no processo de desenvolvimento do MVP? Então, muita gente não consegue receber crítica, né? E não é receber crítica, você fez tal coisa errada, não, é receber crítica do produto. Ele trata o produto como um filho. Meu filhinho é bonito, é lindo. E, gente, não é verdade. Aliás, tem uma frase que fala que se seu MVP é bonito, ele foi lançado tarde demais. Você ficou muito tempo encebando ele e lançou ele tarde demais. Então tem que lançar rápido. Então tem que saber lidar com as críticas, porque são elas que vão moldar o seu produto e direcionar ele, literalmente direcionar para o sucesso ou não. Então, eu gosto muito de trabalhar no comercial da empresa, porque é uma ótima oportunidade de eu ter contato direto com o cliente, tá? A gente tinha um produto há um tempo atrás, que era uma plataforma de visibilidade no Instagram, e volta e meia eu pegava o WhatsApp para responder cliente, porque é uma hora que a gente vai ouvir crítica, reclamação, elogio, e tá em contato direto com o cliente vai dar um direcionamento do seu produto. Qual que é a nova funcionalidade que você vai lançar? Não, uma funcionalidade que você acha que é fantástica, nenhum cliente nunca pediu, então essa funcionalidade talvez nem seja boa, entendeu? Então, acho que está aberto a ouvir, crítica ou não, está aberto a ouvir, e a ouvir prestando atenção em aprender, não prestando atenção em argumentar e responder de volta, entendeu? Eu já ouvi essa frase falando, se você não tem vergonha do seu primeiro produto, é porque se você demorou demais para lançar. Exatamente. Vergonha, você sempre tem aquele amor pelo produto, né? Mas quando eles falam vergonha, de fato, dele ser feio. É um sistema web que se você clicar aqui vai dar um erro. Isso é ter vergonha, mas lancei ele. Eu sei que ali vai dar um erro, mas o resto todo está funcionando e talvez... tem aprendizados com isso, né? E depois isso chega em outros produtos melhores. Já aconteceu da gente lançar produtos sabendo que tinha alguns bugs, a gente sabia dele. E o bug nunca foi reportado. Gente, se nunca foi reportado é porque aquela funcionalidade nunca foi usada. A gente tem uma frase dentro da empresa, quando a gente desenvolve alguns produtos, que é: produto que não é usado não tem bug. Então,
não só produto, mas funcionalidades, né? Se você sabe que tem um erro naquela funcionalidade, mas você lançou mesmo assim, e ninguém nunca reportou problema, gente, então aquela funcionalidade nem precisa avançar nela porque ninguém está usando. Pode tirar, né? Legal. Então, mais uma pergunta. Como que foi lá no começo a contratação dos estagiários? A ideia sempre foi ser uma software house? Ótima pergunta. Bom, eu falo com o Patrick, meu sócio, que a Software House surgiu para pagar minhas contas, tá? Eu era freelancer, fazia alguns apps na faculdade, e aí com essa história de empreendedorismo, eu falei, gente, mas espera aí, eu estou atendendo 1, 2, e eu sempre fui meio doido, atendia 2, 3 clientes ao mesmo tempo, porque eu realmente queria ter uma condição financeira boa, e eu pensava, pô, mas espera aí, se eu morrer amanhã, esses clientes vão ficar na mão. Então, eu preciso ter pelo menos algumas pessoas que possam me ajudar a fazer esses apps, esses aplicativos. E aí sim eu percebi que o conceito de empresa era a melhor solução. Então, assim, acho que a ideia não era ter uma software house, mas se tornou o plano A pelo fato de que eu só sabia fazer apps, eu só sabia desenvolver e eu não tinha uma grande ideia. Eu nunca fui assim, vou fazer um app para ficar milionário. Não, eu sabia desenvolver ideia dos outros. Então, acho que, respondendo a segunda pergunta aí, a ideia nunca foi ter uma software house, mas hoje ela é assim, a gente já apostou em vários aplicativos, várias ideias, já gastamos muito dinheiro nessas ideias, mas a Uso Mobile entra ano, sai ano, ela está crescendo, está crescendo, está crescendo. E eu espero que lá na frente a gente vire uma software house. Eu já falei isso com todo mundo da empresa. O nosso objetivo é virar uma software house dos nossos próprios produtos. Então lá na frente a gente vai ter 2, 3, 4 apps que são nossos, 100% nossos, e a empresa só vai cuidar de desenvolver eles. Bom, sobre a dúvida de contratar estagiário, antigamente a gente contratava estagiário porque era a única opção, né? A condição financeira era bem limitada. Mas sempre foi um desafio, porque você tem que treinar, qualificar, acompanhar muito de perto. Então, até pouco tempo atrás, quando a gente tinha metade da empresa era estagiário, e falava, não, o estagiário move a empresa, porque, querendo ou não, a maioria do time eram estagiários. Hoje, a nossa estrutura mudou e todo o crescimento da empresa, a gente faz alguns programas de trainee, abre para estagiário, porque realmente a gente aposta no crescimento dessas pessoas dentro da empresa, entendeu? É muito melhor você trazer uma pessoa, mesmo com baixo conhecimento, vai dar cursos, treinamentos, a pessoa 3, 4, 5, 6 meses dentro da empresa apenas aprendendo, e aí na hora que chega no momento que ela está realmente apta a trabalhar, e a gente tem muito esse costume de apostar nesse tipo de treinamento e qualificação das pessoas, mas exige bastante atenção, né? Legal, mas vocês estão desenvolvendo também a equipe, né, ao longo do tempo. Sim, e vou dar um spoiler aí, o RH está planejando aí um programa de qualificação, já tem até nome, chama Blue Academy, que a gente vai abrir turmas para ensinar programação, ensinar designer, e esse curso ainda não está definida a duração, mas a ideia é que as pessoas que se destacarem no curso, elas vão ser contratadas pela empresa, e as outras pessoas que ficaram uma classificação abaixo, elas vão ter a oportunidade de trabalhar como estagiário. Então, assim, o mercado de programação, o mercado de tecnologia está muito saturado e não tem vaga, não tem muita vaga, mas não tem candidato. Então a gente começa a apostar nessas pessoas e principalmente apostar na qualificação das pessoas de Ouro Preto, né? O curso inicialmente ele vai ser para Ouro Preto e região, então é uma aposta nossa realmente em contribuir com o crescimento da cidade. Aí, gente, quem é de Ouro Preto, de Mariana, que tem interesse em programação, fica de olho aí no Conrado. Logo, logo ele solta. Eu divulgo sempre nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, sempre que tem vaga de contratações, estágio, e em breve vou divulgar também esse novo projeto aí, Blue Academy. Beleza. E aí uma outra pergunta, você desenvolve muitas ideias dos outros, né? Como é que é esse processo de você desenvolver se a pessoa não está muito preparada para ouvir feedbacks negativos ou para a ideia dele realmente não ir para frente? Como que você lida com essa frustração do seu cliente? Amanda, ótima pergunta. É um cliente que a gente tem muito cuidado para atender eles, tá?
eu sempre falei internamente da empresa que a gente não está preocupado com o cliente pagar muito ou pagar pouco. A gente está preocupado se o cliente está preparado ou não para ter um produto, porque se ele está pagando uma fortuna para a gente, mas ele não estiver preparado, ele vai nos gerar muita dor de cabeça e é um cliente que a gente não quer atender. Não mais, a gente atendeu muito no início, mas ele gera um desgaste muito grande, entendeu? Eu já escutei clientes que eu dava sugestões e falavam, não, mas eu não quero assim, quem está pagando sou eu quero do meu jeito. E isso dá uma sensação ruim, porque a gente já sabe que vai dar errado, porque a gente já viveu outras experiências e deu errado. Bom, mas logo no início da empresa, a gente tinha realmente, de fato, vários empreendedores. A empresa surgiu no ápice de uma crise no Brasil, então muita gente foi mandada embora, e por ter sido mandada embora, ela pegou uma economia, um acerto de uma empresa e queria empreender. E aí fazer um site, um sistema, um aplicativo. Então o início da empresa foi muito esse tipo de cliente que tinha ideia, mas a ideia não estava bem formatada, então assim, era difícil você lapidar a ideia com a pessoa, direcionar, então dá um desgaste que de fato a gente tem evitado. Então a gente tem atendido empresas que já têm o produto de certa forma e quer de algum jeito digitalizar, fazer uma transformação no produto, de uma transformação digital mesmo. Então, o Kumon, quando a gente atendeu, ele já tinha o produto, ele já sabia o que ele queria, ele já sabia como ele ganhava dinheiro, ele só precisava escalar aquele produto, que era trazer para dentro de um aplicativo. A Unimed, da mesma forma. A fintech que a gente atende, ela já tinha um sistema web, e aí ela precisava que os usuários acessassem de qualquer lugar do mundo, e aí sim um aplicativo vinha muito a coalhar. Então, acho que foi a grande sacada nossa, foi atender clientes que já têm produto, mas precisavam de uma transformação nesse produto. Que já tinham validado, né, tanto qual era o problema do cliente, quem era o cliente, qual era a solução deles, e estava só escalando. Quem é o cliente, qual é a solução, como é que vai se monetizar, porque muitas vezes você tem o cliente, você tem a solução, mas você não sabe nem ainda como é que você vai monetizar. Então, se você cria um aplicativo, você vai escalar aquela solução. Então, você vai escalar também seu problema, se você não sabe ainda como vai ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem escolhido, de fato, literalmente, Amanda, a gente tem escolhido clientes. Graças a Deus, até brinco, o nosso time de marketing ele é surpreendente, a gente tem uma visibilidade gigantesca. O nosso site hoje tem 80, 100 mil acessos por mês, então a gente recebeu ontem um pedido da Anvisa de uma alocação de time, recebemos da BMW, Gol, então assim, a gente já recebe pedidos de grandes empresas, talvez a gente não dê conta de atender todos, porque realmente é muita coisa, mas e aí é justamente o público-alvo que a gente hoje tem interesse e tem como estratégia principal atender esses clientes que já têm o produto validado. Legal, então vocês estão num ponto que vocês já estão conseguindo escolher bem seus clientes, né? Até negar para alguns, porque vocês já viram que não é esse que vocês preferem, mesmo que vocês, teoricamente, estejam resolvendo um problema deles, né? Pensando vocês que eles são seus clientes, né? Então vocês estão resolvendo o problema deles, mas você já sabe que não é esse cliente que você quer. Exatamente. A gente tem hoje um time limitado de quantidade, né? Então a gente tem que escolher cada contrato que a gente fecha, um contrato de no mínimo 3 meses. A gente tem fechado contratos de 1, 2, 3 anos. Então, cada contrato que eu fecho, eu tenho que falar não para outros vários contratos. Então, acaba que o nosso principal indicador de qual é o público-alvo é de fato se é uma empresa com produto já consolidado, já validado, já faturando, e aí sim a gente pega esse tipo de cliente para atender e aprofundar e conseguir desenvolver tecnologicamente esse cliente. Legal, Conrado. Vocês com certeza são uma inspiração para todo mundo em Ouro Preto, na região, e para os desenvolvedores do Brasil, né, que estão eu sonhava no início em transformar em Ouro Preto um polo de tecnologia, né? Eu sonhava isso em 2010, 2012, e esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de Nova York, ela, não, Ouro Preto tá virando um polo, né? Eu falei, gente, de onde que essa menina viu isso? E realmente a gente tem feito um trabalho de marketing para isso, porque não é só a Uso Mobile que tem Ouro Preto, né? Tem surgido outras empresas, aliás, já tinha a Gerência Net, que é grande na área da fintech, a Stiling, e tem surgido, a gente tem fomentado outras empresas para que elas possam se concretizar e crescer, e assim, uma ajuda a outra, acaba que uma
tem credibilidade acaba apoiando a outra, e isso, a união desse conjunto aí, realmente é muito bom para todas as empresas. Fortalece o ecossistema, né, empreendedor. Exatamente. Quem é de fora acha estranho, né, esse termo de ecossistema empreendedor, ecossistema de inovação, mas é isso aí que você falou, é uma apoiando a outra, um que cresce vai puxando o outro e vai ajudando. Em algumas vezes eu já me apoiei na credibilidade dessas empresas para ganhar credibilidade, e eu acho que no fundo é para isso que o ecossistema serve, né? Vai um fortalecendo a outra, criando uma grande um aceite muito grande da região. Acho que isso é importante para as empresas pequenas que estão crescendo, isso faz total diferença. Que bom. Então, gente, se alguém tiver mais uma pergunta, nós estamos nos minutinhos finais. Só queria reforçar que esse foi o nosso primeiro webinar do programa Mariana Leves. Pré-programa, né? Nós vamos abrir as inscrições esse mês ainda, mas ele vai rodar só no segundo semestre. Mas fiquem de olho aqui na nossa... Principalmente no Instagram da Uirinca e no e-mail de vocês, para quem se inscreveu pelo Simpla, que vocês vão ver mais informações. Queria agradecer de novo para o Conrado, ele ter participado com a gente. Muito bom ter você aqui. E, falando, o Vale dos Inconfidentes ainda vai crescer, com certeza. Bom, e é isso, gente. Boa noite para todos. Uma boa noite, gente. Quem quiser conhecer mais sobre a Usmobile, o site é usmobile.com.br. Vai ser um prazer aí bater um papo sobre inovação, tecnologia e negócios. Isso aí.